amigos da Rádio e TV Amor e Luz. Estamos aqui novamente para mais uma apresentação do nosso programa Espiritismo e Atualidades. E desde já, contamos com a presença de cada um de vocês, que nos envolve carinhosamente, que nos abraça carinhosamente, para um programa muito especial. Hoje, nós estamos na véspera do aniversário de 1 ano de atividades da nossa rádio e TV. E para esse momento todo especial, nós também trouxemos uma pessoa muito especial para nós. Uma pessoa do nosso meio espírita, que traz um cabedal de sabedoria e conhecimento para nos transmitir nessa manhã de sábado aqui, ensolarado, gostoso, maravilhoso. Nós estamos com a doutora Ivênia Prada, doutora, professora, médica e atuante, palestrante no meio espírita. E ela vai estar hoje de manhã nos falando sobre uma coisa maravilhosa, muito auspiciosa. Ela vai estar nos falando sobre espiritualidade dos animais, os nossos irmãos animais. Olha que coisa gostosa! E nós já estamos há mais de 30 dias convidando a todos a trazer os seus animaizinhos, como a minha cachorra que já está aqui do lado, para ser agraciado com essas palavras que, com certeza, ela trará para nós. Então, eu chamo de imediato a doutora Ivênia para que ela possa fazer de imediato as suas considerações iniciais. Doutora Ivênia, por favor. Bom dia a todos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês nessa comemoração de 1 ano, né, da TV e da rádio, junto à Fundação Espírita André Luiz. E eu me sinto em casa, viu, Xavier Cido, porque como eu sou uma das apresentadoras do programa Nossos Irmãos Animais na Rádio Boa Nova, já há quase 7 anos, então eu considero que estou em casa. E eu fico muito à vontade e muito agradecida pela oportunidade. Então eu dou bom dia a todos, um abraço muito fraterno, desejando que os amigos espirituais que assessoram, que programam, que projetam toda essa atividade, que eles estejam conosco, nos ajudando e nos abençoando. Que assim seja. Muito obrigado. Muito obrigado, doutora. Quero aproveitar e apresentar hoje o meu parceiro aqui de ancoragem, que é o Cido, né? O Aparecido. Ô, Cido, seja bem-vindo. Dê suas considerações iniciais. É muito importante a gente contar com presenças luminosas como a da doutora, que traz para a gente uma luz muito maior a respeito dos nossos queridos animais, dos nossos amigos em evolução também, né? E é sempre bom estarmos junto aqui com o nosso público, trazendo aí todos esses comentários que a doutrina espírita nos propicia. Então, que possamos ser felizes no dia de hoje e, mais uma vez, agradecendo a presença da doutora junto conosco. Muito bem, Cido. E, além disso, nós temos um público muito expansivo e seleto hoje. Muitas pessoas vão estar participando desse momento muito auspicioso para nós, porque é um desafio isso que nós estamos fazendo. E essa é a nossa proposta da divulgação da filosofia espírita, que tanto tem nos trazido conforto e nos dando a paz necessária para superarmos as adversidades que nos apresentam, não é isso? E eu quero ressaltar também a participação dos nossos parceiros que fazem a transmissão junto conosco. Nós temos lá, de Vila Velha, Santa Catarina, o nosso companheiro Dorival, da Rádio e TV Espaço Espírita, que também faz toda essa divulgação do trabalho da filosofia espírita. Temos também do Grupo Espírita Samaritanos, nosso grande parceiro, que também está conosco, a Casa André Luiz, os nossos companheiros de trabalho, né? Da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior também, que estão aqui conosco, né? Nós também estamos inseridos dentro desse processo. E antes de darmos continuidade à nossa atividade da manhã, eu vou convidar a nossa convidada especial a fazer a nossa prece inicial, a doutora Ivênia. Tá bom, vamos lá então, né? Vamos serenando o nosso coração, o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo físico, para esse momento muito especial.
porque nós lembramos que Jesus disse aos seus discípulos que onde estivessem 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome, ele estaria entre elas. Então, Jesus, estamos aqui reunidos, né? Muito mais do que 2 ou 3 pessoas, mas o número não importa. O que importa é a nossa intenção de fazer uma tarefa em seu nome, uma tarefa que busca, através da doutrina espírita, o esclarecimento, o conhecimento. Lembrando que Kardec nos disse que a doutrina espírita não se propõe a nos mostrar a verdade, mas nos convida a todos para irmos em busca da verdade e do conhecimento. Então, com esforço, com boa vontade, é que nós estamos aqui reunidos nesse dia maravilhoso, nesse sábado de sol. Estamos aqui reunidos através desse instrumento da internet, para que nós possamos realizar mais uma tarefa. E no dia de hoje, em relação à busca da verdadeira natureza dos animais, para que, em conhecendo-a, nós possamos respeitá-los e depois, quando o coração estiver aberto para isso, também amá-los. Então, Jesus abençoa através da ação dos nossos amigos benfeitores, abençoa o nosso esforço, a nossa boa vontade, abençoa todos os que estão nessa sala virtual hoje, os que programaram essa atividade, os que estão participando mesmo dos bastidores, e também todos aqueles que estão reunidos através da internet para tratarmos juntos desse assunto que é a busca do conhecimento da verdadeira natureza dos animais. Então, assim, reunidos, pedindo que os amigos espirituais acolham a nossa sintonia, velem por nós, nos ajudem, esclareçam a nossa mente, para que nós possamos, através da exposição, através depois dos comentários, da troca de perguntas e de comentários, a gente possa, aos poucos, ir expandindo o nosso conhecimento. Porque nós sabemos que na nossa doutrina, as consequências morais que estão implicadas no exercício do nosso livre-arbítrio, toda essa questão da moral, ela é consequência do conhecimento. Então, é através da busca do conhecimento que nós estamos fazendo em mais uma etapa no dia de hoje, é que nós vamos buscar a nossa evolução espiritual, o nosso entendimento, para que possamos buscar um relacionamento harmônico cada vez maior entre seres humanos e entre seres humanos e animais. Que Jesus nos abençoe, que os amigos espirituais estejam conosco. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus, e com certeza sentimos envolvidos por esses nossos companheiros da espiritualidade. E para darmos início, eu quero aproveitar e já ressaltar aqui a presença de alguns colaboradores, a Janete, a grande Janete, amiga nossa. Nós temos também a Sandra Brandão, lá de Porto Alegre. Oi, Sandra, muito obrigado pela participação. A Vera Lúcia, lá de Tocantins. Oi, Vera, obrigado pela participação. A Dagmar, aqui de São Paulo. Temos também a Cleide, lá de Belém do Pará, participando aqui conosco. Temos a Paula Abreu e a Manu, a sua filhinha, e as suas cachorras já estão do lado prontas, né, Paulinha? Para ouvir a doutora Ivênia. Ou seja, nós já temos vários companheiros aqui conosco. E eu vou, então, deixar a doutora Ivênia à vontade para começar ou fazer já o início da sua apresentação. Tá bom. Muito obrigada, então. Eu trouxe para vocês no dia de hoje, eu vou subir aqui a minha tela, esse assunto, né, que consta do meu livro, de um dos 2 livros que eu escrevi sobre os animais, A Questão Espiritual dos Animais. E eu coloquei essa palavra questão no título, meus amigos, porque questão no dicionário quer dizer matéria em discussão. Então, quando eu comecei a estudar esse assunto há mais de 20 anos, e ele foi motivado por uma primeira pergunta: por que os animais sofrem? Comecei a procurar na obra espírita, fui encontrando muitas outras coisas, muitos outros aspectos. Quando chegou num volume, o próprio plano espiritual me aconselhou a publicar o assunto, né? Então, eu venho atualizando as edições. Essa que eu estou mostrando para vocês é a última edição, é a 12ª.
e a editora é a editora Fé, Folha Espírita, né? Editora jornalística SA. É claro que no dia de hoje, com o tempo limitado que nós temos, eu não vou conseguir abordar todos os assuntos que constam dos capítulos. Então, eu me proponho abordar questões iniciais, né? Então, vamos lá. Há muito tempo, além das obras básicas da codificação, o Livro dos Espíritos, a Gênese e mesmo o Livro dos Médiuns, mas muitos autores já tratam de maneira muito séria essa questão da evolução anímica, da existência ou não de alma nos animais. Por exemplo, Gabriel Delany tem esse livro maravilhoso, A Evolução Anímica, a evolução do princípio inteligente. Kaiba Schutel, esse que eu estou mostrando, Os Animais Têm Alma, é de Ernesto Bozano. Nesse livro ele relata mais de 130 casos de manifestações metapsíquicas nos animais. E esse aqui de Kaiba Schutel é um livro maravilhoso também, Gênese da Alma. Ele conta histórias fascinantes, principalmente de cães que atuaram na Primeira Guerra Mundial e que foram até condecorados com medalhas por atos de bravura, né? Bom, mas vamos ver na obra espírita o que existe a respeito desses assuntos básicos. Eu já vou avisar vocês, meus amigos, que tudo que eu disser, eu vou citar a fonte. Não é? Por exemplo, Livro dos Espíritos, questão 597. Tem a pergunta que Kardec fez aos espíritos. Então diz assim: pois se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Essa pergunta, por si mesma, ela merece uma profunda reflexão. Primeiro, eu não sei se vocês repararam, meus amigos, que Kardec não está perguntando aos espíritos se os animais têm inteligência, ele está afirmando. Porque ele já começa a pergunta assim: ora, se os animais têm uma inteligência, há neles que há uma liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria. E eu destaquei essas duas palavras, inteligência e princípio, que Kardec vai usar também em outras perguntas. Agora, a que princípio Kardec está se referindo, né? Vamos à questão 27 do Livro dos Espíritos e também 79. Essa coisa se repete na Gênese de Kardec, capítulo 11, item 6. Lá nós aprendemos, nessas referências, que só existem 3 elementos no universo: Deus, o Criador, e o espírito e a matéria. O espírito ligado ao princípio inteligente ou espiritual, a matéria ao princípio material. Então, meus amigos, vejam bem. Se Kardec está dizendo que os animais têm uma inteligência, ele está querendo que os espíritos confirmem se essa inteligência está, de fato, ligada a um princípio independente da matéria. Olha, qual é esse princípio? O princípio inteligente ou espiritual, né? E a resposta nós vamos ver daqui a pouquinho, mas vocês já intuíram qual é a resposta. Também na questão 24 e 76, existe outra informação pioneira na doutrina espírita, de que a inteligência é atributo do princípio inteligente e não do princípio material, ou seja, é atributo do espírito e não da matéria. É uma questão muito importante, porque até hoje a ciência, através da sua vertente neurociência, que é eminentemente materialista, ela considera que a inteligência, a consciência e outros atributos do espírito sejam atributos do cérebro, da matéria, e não do espírito, né? Então, isso está em dissonância com essas várias perguntas da obra espírita que dizem que a inteligência é atributo do espírito e não da matéria. Bem, então nós aí, só com isso, nós já entendemos que existe um binômio indissolúvel entre espírito e matéria, de tal maneira que o espírito tem a capacidade de se manifestar através de atos de inteligência. E toda vez que a gente vê a manifestação de um ato de inteligência, já podemos concluir: esse ato de inteligência é fruto do espírito, né? Bom, vamos então à resposta dessa questão 597. A resposta é taxativa. Sim, a inteligência dos animais está ligada a um outro princípio independente da matéria, que é o princípio inteligente ou espiritual, e que sobrevive à morte do corpo físico, né?
Isso é muito bonito. A gente já pode dizer, então, que a doutrina espírita antecipou de mais de 150, 160 anos a informação de que os animais têm inteligência e, mais ainda, que essa inteligência é atributo do espírito. Bom, tem vários casos respeitáveis que eu coloquei no livro, e um deles é esse caso do Cão Lorde, de Chico Xavier, que acabam confirmando a resposta da questão 597 do Livro dos Espíritos. Esse caso, meus amigos, ele está relatado em minúcias no livro Testemunhos de Chico Xavier, da nossa querida companheira Sueli Caldas Schubert, falecida recentemente de Covid, né? Como todos nós ficamos sabendo. Então, nesse livro, a Sueli relata que Chico Xavier, na data de 25 de janeiro de 1951, em carta escrita a Vantuil de Freitas, então presidente da Federação Espírita Brasileira, ele conta que o seu cão Lorde foi ficando velho, foi ficando adoentado, morreu. E, ao desencarnar, Chico vê a figura de seu irmão José, já desencarnado, vir acolher nos braços a figura espiritual do Lorde. Eu imagino a beleza dessa cena, não é? Mas o importante ainda que a Sueli relata é que, na continuidade da carta, Chico diz assim: nos meses que se seguiram, quando José vinha ter a minha presença em espírito, vinha sempre acompanhado da figura espiritual do Lorde. Então, esse caso é altamente sugestivo de que haja confirmação desse relato, por esse relato, da resposta da questão 597 do Livro dos Espíritos, né? Bem, vamos para frente. Desculpa. Vamos ver alguns atributos da alma dos animais, além da inteligência. Sempre vou citar a fonte do que eu vou dizer. Então, assim é que eu cito a Gênese de Kardec, capítulo 3, itens 11 a 13. Lá está escrito assim: o animal carniceiro, olha um deles aí, é impelido pelo instinto a nutrir-se de carne. Porém, as precauções que ele toma, sua previsão em relação às circunstâncias do momento, são atos de inteligência. Olha outro pioneirismo da doutrina espírita, dizendo que os animais agem por instinto, como nós, mas também por atos de inteligência. Porque, culturalmente, se a gente ficar aí na esquina e perguntar para todo mundo que vai passando, vocês acham que os animais agem por instinto ou por inteligência? Com certeza, a maior parte das respostas vai dizer: quem age por inteligência é o ser humano, os animais agem só por instinto. Resposta errada, porque hoje, tanto na ciência acadêmica quanto pioneiramente na doutrina espírita, já se sabe que os animais agem por instinto, mas também por atos de inteligência, né? Isso é fantástico. Olha que pergunta interessante Kardec faz aos espíritos. Livro dos Espíritos, questão 73. Kardec pergunta: instinto é independente da inteligência? A resposta é surpreendente: não. Instinto não é diferente de inteligência. Instinto é uma espécie de inteligência. Então, isso é muito bonito. A resposta dessa questão 73, hoje ela está totalmente confirmada pela etologia, a ciência do comportamento, que mostra que, metaforicamente considerando, o ser coloca numa gaveta no seu banco de memória com o rótulo instinto tudo aquilo que ele já aprendeu a fazer. Por exemplo, aprendeu a sobreviver, aprendeu a reproduzir a espécie, a se alimentar, a livrar-se de agentes aversivos. Já aprendeu a fazer isso, ele coloca nessa gaveta com o rótulo instinto, mas ele aprendeu a fazer isso através da atuação da sua inteligência. Olha que questão interessante, os animais reencarnam. Livro dos Espíritos, questão 599, Kardec pergunta: a alma dos animais pode escolher a espécie em que prefira encarnar-se? A resposta é taxativa: não. Os animais não têm o livre-arbítrio suficientemente desenvolvido para isso. Tem para outras pequenas coisas relacionadas à sua vida, especialmente às suas necessidades materiais, né? E outra pergunta aí da 601, também era muito importante, porque Kardec pergunta: os animais seguem uma lei progressiva
no processo reencarnatório, como os homens, sim, os animais também progridem através do processo reencarnatório. Porque todo esse trecho do Livro dos Espíritos está focalizando o processo reencarnatório, né? Então, tem outro caso aí que o Divaldo me contou. Então, o Divaldo contou que o Chico Xavier tinha um cachorro chamado Dom Pedrito. Esse cachorro morreu atropelado. O Chico ficou muito aborrecido, porque ele sempre teve muita afeição pelos animais. Passou um tempo, Chico ia andando pela rua, pela calçada, não tinha percebido que um cachorrinho, um filhotinho, vinha acompanhando seus passos. Emmanuel, segundo Divaldo, teria alertado o Chico olha para esse cachorrinho que está te seguindo. O Chico parou, olhou e falou, mas por quê? Então o Emmanuel disse, Chico, é o Dom Pedrito que está voltando para você. Então o Chico se agachou, pegou esse filhotinho, levou para casa e pôs o nome de Brinquinho. Então, segundo esse relato que o Divaldo fez pessoalmente a mim, o Brinquinho seria a reencarnação do Dom Pedrito, né? São casos sugestivos de reencarnação. Eu conto outros no meu livro A Questão Espiritual dos Animais. E pensamento, será que os animais pensam? Quem está dizendo isso é André Luiz, no seu livro Mecanismos da Mediunidade. Lá ele diz assim, olha, a angelitude transmite os seus pensamentos e sentimentos, porque André Luiz diz em Evolução em Dois Mundos, que todo pensamento ele vem acompanhado do colorido das emoções. Então ele diz assim, a angelitude transmite o seu pensamento e sentimentos em raios ultra super curtos, a mente humana em ondas curtas, médias e longas, dependendo da ocasião, e os animais em ondas fragmentárias. Então, quem quiser acompanhar essa evolução do pensamento fragmentário para pensamento contínuo, que vai acontecer naquele homem infraprimitivo, é a expressão usada por André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, vai nesse livro, Evolução em Dois Mundos, a partir do capítulo 10. André Luiz explica com minúcias como esse ser que estava encarnando, as primeiras encarnações do espírito humano no planeta, ele conseguiu, com a ajuda dos amigos espirituais, a elaborar as suas ideias para passar de pensamento fragmentário que ele ainda tinha para pensamento contínuo, né? Esse estudo é muito bonito, eu gosto muito. Bom, e o cérebro dos animais, será que ele atua como órgão de transmissão, de manifestação da mente, como acontece no ser humano? Quem está dizendo isso é Calderaro, na obra No Mundo Maior, de André Luiz, capítulos 3 e 4. Eu chamo atenção para o fato de que a primeira edição desse livro ela é de 1947. Por quê? Porque a ciência acadêmica, só em meados do século XX, ali pela década de 1960, é que começou a se interessar por tirar essa informação. Será que o cérebro dos animais também funciona como órgão de manifestação da mente dos animais? Vamos ver o que Calderaro diz. O cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. É isso mesmo, né? Muito bonito isso. Animais e consciência. Meu Deus, será que nós chegamos a esse ponto? Quem vai dizer sobre isso também é Calderaro, no livro No Mundo Maior, de André Luiz, capítulo 3. A informação que ele dá é preciosa. Ele diz assim, a crisálida da consciência que reside no cristal a rolar na corrente do rio, naquele seixo, aquela pedra arredondada que fica no fundo dos rios, aí a crisálida da consciência se acha em processo liberatório. Eu não sei se todos lembram o que é crisálida. Para quem não é da área da biologia, crisálida é o nome que se dá à larva no ciclo reprodutivo da borboleta, quando ela está dentro daquele casulo. Ela fica ali uns 15 dias, depois rompe o casulo e sai a borboleta. Do ponto de vista simbólico, metafórico, crisálida quer dizer potencialidade. Então vamos reler a frase. A potencialidade da consciência, ela já está no cristal, no mineral que rola no fundo dos rios, né? Aí então se acha já em processo liberatório. A Calderaro traz uma informação muito importante, porque mesmo no meio espírita, meus amigos, vocês vão concordar comigo. Não existe um consenso
se o princípio espiritual começa a atuar nos minerais, nos vegetais ou nos animais. Calderário está sinalizando que é nos minerais, né? Porque a potencialidade da consciência ela já estaria se manifestando em processo liberatório naquela pedra que rola lá no fundo dos rios. Então, com tudo isso, eu quero destacar o pioneirismo da doutrina espírita nessas informações todas que eu trouxe para vocês aí, muitos já conhecem, né? Seja no Livro dos Espíritos, seja no Livro dos Médiuns, porque o capítulo 22 se chama Da Mediunidade dos Animais. Imagina naquela época, né, 1861, Kardec já ter interesse em fazer um estudo crítico, se os animais teriam ou não mediunidade. Consta do capítulo 22 do Livro dos Médiuns. E também uma obra preciosa no assunto que nós estamos estudando é a Gênese de Kardec, particularmente os capítulos 10, que é Gênese Orgânica, e o capítulo 11, que é Gênese Espiritual. Então, são 3 obras imperdíveis, fora a Revista Espírita, que tem muitas informações a respeito dos animais, fora obras de André Luiz, de Emmanuel, né? Então, nós temos aí uma literatura farta de informações a respeito dos animais. Então, por tudo isso, pessoal, nós ficamos sabendo, através do pioneirismo da nossa doutrina, que os animais, na sua essência, na sua natureza, eles são seres espirituais em evolução. Não são coisas, não são máquinas descartáveis, né? Não são seres insensíveis, não. Eles são seres espirituais em evolução. Bem, então eu acho que nós podemos, todos juntos agora, fazer um resumo dos conceitos que nós temos a respeito dos animais na visão espírita, com base nas obras doutrinárias. Vamos lá. Os animais são seres espirituais, né, em evolução. Eles reencarnam e evoluem. O que mais? São seres inteligentes, são. Kardec já falou isso há muito tempo. E inteligência é atributo do espírito, né, e não da matéria. Instinto é uma espécie de inteligência. Olha que bonito. Nos animais tem pensamento fragmentário, nos animais também, como no ser humano, o cérebro é o órgão de expressão da sua mente. E nos animais já existe, desde o tempo dos minerais, daquele seixo que rola no fundo dos rios, o despertar da consciência, sob a forma de crisálida, né? Ou seja, de potencialidade. Olha quantos conceitos importantes, fundamentais, nós temos com base na doutrina espírita. Por isso é que, quando eu falo a respeito de cada um deles, eu cito a fonte, para que as pessoas possam ir diretamente no Livro dos Espíritos, na Gênese, no Livro dos Médiuns, aqui e ali, buscar essas informações, né, que estão todas referidas, conforme vocês viram em todos os meus slides. Bom, então, quando a gente faz esse estudo, e eu fui fazendo esse estudo já há mais de 30 anos, e como eu trabalho também no ramo da ciência, então eu pergunto, o que é ciência acadêmica, a ciência das faculdades, das universidades, fala a respeito de tudo que, pioneiramente, a doutrina espírita já nos trouxe? A ciência hoje ela está bem esperta, viu? Ela diz assim, os animais são seres sencientes. O que é isso? Esse termo sencientes vem do latim sensiens, e que significa os animais sentem, e junto com a sensibilidade vem todos os outros atributos. Porque ninguém sente e não tem memória, ninguém tem memória e não é inteligente, ninguém é inteligente e não faz associação de ideias. Então, esses atributos todos que eu já referi anteriormente, eles fazem parte da senciência dos animais, né? Pessoal, tem alguém com o microfone aberto e de vez em quando o cachorro está latindo, eu estou ouvindo. Se puder fazer a gentileza de fechar, né? Fica melhor. Então, junto com essa noção de que os animais são seres sencientes, vem então a noção de que eles pensam, eles têm livre vontade, inteligência, memória e tudo mais, né? Que a gente já sabe que existe aí. Inclusive, hoje, a ciência reconhece que os animais têm capacidade de sofrimento físico e mental, né? Porque animais, às vezes, que não têm lesões físicas,
mas eles são acuados, maltratados, eles são retidos em ambientes impróprios, eles sofrem mentalmente, né? Então, a ciência hoje já admite isso. Bom, uma grande contribuição em todo esse conhecimento que a ciência acadêmica hoje tem veio por conta da atuação desse biólogo americano, Gregory Bateson, em meados da década de 1960. Ele trouxe para o bojo da ciência um novo conceito de mente, dizendo assim: mente é o processo cognitivo, intelectivo de manifestação da vida. Porque ele considerou, olha, todos os seres vivos, por mais primitivos que sejam, eles sabem sobreviver, eles sabem se alimentar, eles sabem se reproduzir, eles sabem fugir de agentes aversivos. Esse saberzinho de cada um compõe a sua mente. Então, com isso, a ciência passou a conferir mente a todos os seres vivos, né? Não só ao ser humano, como antigamente se supunha. Então, mesmo na Revolução Científica do século XVII, grandes filósofos daquela época, por influência religiosa, eles diziam assim: quem tem mente é o ser humano, e a sensibilidade é atributo da alma, e só o ser humano tem alma. Então, os animais eram considerados seres insensíveis, que não sofriam. Às vezes, gemidos dos animais não deviam ser interpretados como sinais de sofrimento, mas apenas como ruídos de automatismos da máquina que estava sendo utilizada. Então, com a contribuição do Bateson, então cai a visão cartesiana de René Descartes de que a mente seria atributo apenas da alma humana. Foi uma grande contribuição dessa criatura, né? Que veio, então, confirmar, na visão da ciência, aquilo que a doutrina espírita há mais de 150 anos está falando. Os animais, eles são princípios espirituais de evolução, eles têm mente, eles têm psiquismo, eles têm alma, e todos essa inteligência é atributo do espírito e não da matéria, né? Então, a gente vai vendo que as coisas vão se somando. A partir disso, nós temos muitas publicações importantes sobre a ciência dos animais, né? Tem livros, tem entrevistas, tem artigos. Hoje, a ciência não tem mais dúvida nenhuma quanto a esse conceito a respeito da ciência dos animais. A custa disso, pessoal, é que eu tive a liberdade, ao escrever esse livro lá pela Faculdade de Medicina Veterinária da USP, esse livro se chama Neuroanatomia Funcional em Medicina Veterinária com Correlações Clínicas, com essa base toda que a ciência me permitiu, é que eu tive liberdade de dedicar um capítulo, o capítulo 14, para falar do ponto de vista da ciência aquilo que Calderaro falou lá no Mundo Maior. Vocês se lembram? O cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Então, na visão da ciência, esse capítulo foi possível ser elaborado, mostrando que o cérebro dos animais é, sim, o órgão de transmissão da sua mente, seja o tamanho que ela tiver, né, conforme a concepção de Gregory Bateson, e porque o modelo arquitetônico do cérebro dos animais é o mesmo do cérebro humano. Desculpa. E quero mostrar para vocês que nesse outro livro que eu escrevi sobre os animais, A Alma dos Animais, eu já havia feito um estudo comparativo entre as porções do sistema nervoso central dos animais, tomei o cão como referência, em comparação ao sistema nervoso central do ser humano. E concluí que as diferenças são de natureza quantitativa, ou seja, quantidade de neurônios e não qualitativa, porque o modelo de construção do cérebro humano é herdeiro do modelo de construção do cérebro dos animais. As diferenças são de quantidade de neurônio e, portanto, de circuitarias mais ou menos elaboradas, dependendo da espécie que a gente esteja focalizando, né? Então, tudo isso acaba ficando muito bonito. Então, essa contribuição da ciência, ela foi muito enriquecida, com licença, em 2012, com esse fato. Estava acontecendo lá no Reino Unido um simpósio sobre consciência humana, com centenas de neurocientistas.
e liderados pelo Dr. Philip Lowe, lá da Stanford University nos Estados Unidos, 26 desses neurocientistas assinaram um documento que ficou conhecido como Declaração de Cambridge, do qual consta o seguinte: não podemos mais fazer de conta que não sabíamos. Não sabíamos o quê? Que mamíferos, aves e até alguns invertebrados, como os polvos, octopus, têm consciência. E eles justificam as mesmas estruturas cerebrais que no cérebro humano elas são ativadas para a manifestação de atos de consciência, também existem nesses animais. Como não existem nem estruturas, nem órgãos sem função, então isso é altamente sugestivo de que esses animais também tenham consciência. É um trabalho muito bem elaborado, né? E que hoje em dia a gente cita a todo momento, porque ele veio reforçar as informações contidas pioneiramente na obra espírita, conforme eu já mostrei para vocês. Fora trabalhos incríveis que têm sido feitos hoje sobre o estudo do cérebro dos animais em ressonância magnética funcional, que é, assim, um instrumento de ponta, um instrumento de aquisição recente em tecnologia, né, sobre imagem, inclusive do cérebro e de outros órgãos. Por exemplo, esse autor que eu cito, Hendricks e colaboradores, eles colocaram vários animais, vários cães que foram treinados nesse tubo da ressonância magnética funcional. E fizeram assim: à medida que o animal ficava lá quietinho, estava tudo certo, então eram colocados fones de ouvido nesses animais e emitidos dezenas de sons. Quando o tutor desse animal falava carinhosamente com ele, quais eram as áreas do cérebro desse animal que eram marcadas? O córtex auditivo. Córtex é aquela camada mais fina de substância cinzenta que reveste externamente os hemisférios cerebrais. Então, marcava o córtex auditivo, o que era esperado, porque o animal estava ouvindo a voz do seu tutor. Mas uma coisa impressionante é que marcava também a área visual. E esse cão não estava vendo a figura do seu tutor. Isso significa que ele fez uma associação de ideias, o que é uma alta função cerebral. Por quê? Na sua rotina, ele via o tutor e ouvia concomitantemente a sua voz. Agora, neste momento, dentro do tubo da ressonância magnética funcional, ele estava ouvindo a voz do tutor, mas não estava vendo a sua figura. Mas ele, então, resgatou da sua memória essa figura, lembrou dela, isso marcou a sua área visual. Isso se chama associação de ideias. É uma alta função cerebral, uma alta função cognitiva, que marcou também a área pré-frontal. O que é isso, área pré-frontal? Aqui no nosso cérebro, existem 3 regiões. Calderaro explica muito bem no livro No Mundo Maior que cada uma das regiões do cérebro ela interage com o andar da nossa casa mental, que tem 3 andares. A gente explica isso muito bem no nosso livro O Cérebro Triuno a Serviço do Espírito. Eu escrevi juntamente com os meus amigos muito queridos, Dr. Décio Iandoli Júnior, Dr. Sérgio Lopes. Então, essa área pré-frontal nada mais é do que a porção mais anterior aqui dos lobos frontais, do ser humano e do cérebro dos animais. Essa área pré-frontal, ela trabalha com altas funções cognitivas, assim, associação de ideias, crítica do que está acontecendo, entendimento do que está acontecendo, mecanismos de memória. Então, nesses cães foi marcada também a área pré-frontal, quando o tutor falava carinhosamente com os animais. Então, qual é a conclusão do trabalho desses autores? As áreas de percepção e de processamento da voz também existem nos cães, com um padrão funcional semelhante ao apresentado pelos seres humanos. Olha aquela fala de Calderaro, lá no Mundo Maior. Esses dados elucidam como os cães podem entrar em sintonia com os sentimentos dos seus tutores. Ou seja, o cão está entendendo, caiu a ficha, como nós dizemos, de que essa criatura, o tutor,
gosta dele, trata ele muito bem, fala carinhosamente com ele. Então, esse lado afetivo do animal, né, que é mediado principalmente pelo hemisfério direito, ele atua. Existe uma real relação afetiva desse animal com o seu tutor. Então, esses trabalhos em ressonância magnética funcional, eles têm mostrado coisas extraordinárias, né? Para que nós possamos cada vez mais conhecer a verdadeira estrutura, a verdadeira natureza dos animais. Bom, moral da história, meus amigos, fazendo essa análise das informações que eu colhi na obra espírita, com as informações que eu colhi na literatura acadêmica. Então, qual é a moral da história? Tanto o espiritismo quanto a ciência acadêmica concordam numa coisa: os animais têm mente, têm inteligência, têm consciência, e o cérebro faz o seu papel de órgão de manifestação da mente. Qual é a diferença que existe entre as informações do espiritismo com a ciência acadêmica? Falta a ciência acadêmica, que é eminentemente materialista, a informação, o conhecimento de que os animais são seres espirituais, encarnados em sucessivas etapas do seu processo evolutivo. E também falta a informação de que a inteligência, a consciência e tal, são atributos do espírito e não da matéria, como, de modo geral, os neurocientistas consideram, né? Bom, pessoal, tudo isso que eu disse para vocês até agora está nesse livro, A Questão Espiritual dos Animais. Ele tem o formato impresso, também tem o formato e-book, né, através da Amazon. Mas quem não tiver tempo de ler o livro, ou não se interessar assim tão minuciosamente pelo livro, mas quiser ter uma noção dos assuntos, eu gravei um curso de 15 aulas que está disponível na internet gratuitamente. Foi um trabalho em parceria da Associação Médico Espírita de São Paulo com a editora Folha Espírita, né? E está acessível nesse site, olha, www.amesaopaulo.org.br/ensino/cursos, e aí clica em A Questão Espiritual dos Animais, viu? Porque muitos outros assuntos, a eventual mediunidade dos animais, a questão da erraticidade, o sofrimento dos animais, comer ou não comer carne, enfim, uma porção de outros assuntos estão disponíveis tanto no livro quanto nesse curso que eu gravei, que resumidamente contém o conteúdo do livro, viu, pessoal? Então, fica à disposição de vocês. Bom, mas eu quero deixar uma pergunta para vocês fazerem uma reflexão. Vocês acham que depois de tudo que a gente viu sobre a verdadeira natureza dos animais, nós temos o direito de dispor da vida e da capacidade de sofrimento físico e mental dos animais, como a humanidade ainda faz até hoje, né? Então, fica essa pergunta para que a gente possa ruminar, né? Vou me permitir uma expressão em veterinária, nós possamos ruminar, ou seja, fazer uma profunda reflexão sobre a humanidade. Tem o direito, o ser humano tem o direito de usar e abusar dessa coisa que faz em relação aos animais, ainda tidos como coisas disponíveis e descartáveis, né? Mas tem alguns recados de alguns grandes missionários para a gente pensar sobre isso, né? Por exemplo, o mentor Alexandre, em Missionários da Luz, no capítulo 4, ele diz assim, olha, na qualidade de filhos endividados para com Deus e a natureza, devemos prosseguir no trabalho educativo, acordando os companheiros para a nova era, em que os homens cultivarão o solo por amor e utilizar-se-ão os animais com respeito, educação e entendimento. Olha que coisa maravilhosa, né? Essa fala otimista do mentor Alexandre, dizendo que tempos virão em que o ser humano vai não só cultivar o solo por amor, né? Mas também ele vai utilizar-se dos animais, os animais que ficam perto dele, os animais que o ajudam no campo, e tudo com respeito, educação e entendimento. Tomara que esse tempo não demore, né? Porque nós já estamos cansados de ver o sofrimento dos animais, que é da responsabilidade do ser humano, né? Bom, e eu termino com esse slide do Mahatma Gandhi, que ele sempre disse assim, olha,
nós conhecemos o nível evolutivo de uma nação, de um povo, pela maneira como cuida dos animais. Ele deixa um recado: se você quer um mundo melhor, em que seres humanos convivam harmonicamente e também convivam harmonicamente com os animais e com todos os outros seres da natureza, seja você a mudança que você quer ver no mundo, porque a grande fartura começa no grão. Nós teremos uma grande safra, uma boa safra de soja, se cada grão dessa grande safra for bom. Nós teremos uma safra boa de feijão, se todos os grãos de feijão forem bons. Nós teremos uma humanidade que vai merecer um planeta de regeneração, se cada um de nós também promover a sua mudança para melhor, né? Então fica esse recado, meus amigos. Eu agradeço a oportunidade de ter trazido esse tema para vocês e fico disponível aí para que a gente possa conversar a respeito, através de comentários ou mesmo de perguntas que eu possa responder, viu? Muito obrigada a todos pela oportunidade. Muito obrigado à senhora, doutora Ivênia. Parabéns, excelente. Quantos ensinamentos a senhora nos trouxe e, mais do que isso, quantas reflexões a serem feitas por pontos tão importantes que muitas vezes passam desapercebidos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E esses momentos de reflexões, com certeza, vão estar no bojo das perguntas que nós já temos de várias pessoas para lhe fazer. E eu vou convidar de imediato a doutora Isabel para entrar aqui ao vivo e participar conosco e trazendo a sua pergunta para a doutora Ivênia. Seja bem-vinda, doutora Isabel. Muito obrigada, Xavier, pela oportunidade. Doutora Ivênia, por tanto ensinamento. A minha dúvida não é exatamente em relação à espiritualidade dos animais, mas sim como as pessoas os tratam. Se os animais pensam, têm alma e seguem uma evolução, assim como nós, por que tanta dificuldade no meio espírita em aceitar que eles merecem viver uma vida digna, assim como nós? Porque muitos espíritas ainda se alimentam desses animais e têm tanta dificuldade em aceitar um tratamento espiritual para esses seres também criados por Deus, assim como nós. Olha, Isabel, Isabel é uma querida amiga, médica veterinária também, e a gente já tem participado várias vezes, né, Isabel, no programa Nossos Irmãos Animais na Rádio Boa Nova. Então, é com muito prazer que eu interajo agora com essa companheira Isabel. Isabel, essa é uma preocupação nossa, né? Sempre a gente tem comentado sobre isso. Por quê? Nós temos resíduos muito fortes de uma cultura, de um paradigma chamado antropocêntrico. Antropós do grego é ser humano, então, a nossa cultura, de modo geral, ela vem milenarmente... Caiu o sinal. O Xavier, só um minutinho, aproveitando que a doutora Ivênia já vai responder, tem algumas questões aqui que eu gostaria de colocar para você, para a gente, nesse andamento do programa. A Mônica está pedindo para você falar sobre o sorteio. Tá? Eu vou falar agora. Legal, bacana. E depois eu tenho algumas perguntas também, inclusive eu tenho algumas perguntas chegando aqui, inclusive uma por parte lá do Dorival, lá da rádio, tá? Então, depois que os nossos convidados fizerem as perguntas, eu vou colocar primeiro a pergunta do Dorival, eu faço a pergunta dele, tá? Que ele está colocando aqui no chat para a gente. E aí tem outras perguntas também. Perfeito. Vamos esperar a doutora Ivênia retornar. Temos muitas perguntas, né? Nós temos as perguntas pré-selecionadas que nós já fizemos em nosso último encontro, e temos também várias pessoas já participando. Então, assim que ela entrar, eu vou falar um pouco sobre a questão dos sorteios dos livros para os nossos telenautas, para que eles possam querer participar também do programa, não só com perguntas, mas ter a oportunidade de receber, através da própria doutora Ivênia, um dos livros que ela colocou à disposição para nós, para podermos sortear isso entre os nossos telenautas e
ouvintes que nos acompanham assiduamente, né? Assim que ela retornar, nós já podemos... eu vou falar sobre isso, e no término do programa é que nós vamos estar fazendo o sorteio daquelas pessoas que se interessarem em participar desse sorteio para receber um dos livros da doutora Ivênia, né? E uma coisa importante que ela colocou, que eu penso que seja importante a gente realçar, é a questão desse curso que ela preparou junto com a AME, né? Que é a Associação Médica Espírita de São Paulo, onde ela vem detalhando com mais pontuações os assuntos que são um pouco mais complexos, né? Então, fica aí a sugestão, como ela mesmo disse, o pessoal acessar lá o www.amesaopaulo.org.br para poder assistir esse curso, né? É totalmente gratuito o curso que ela fez junto com a AME, e que você tem a oportunidade de esclarecer ainda muito mais dúvidas, porque, assim, é um tema que ele não ele encerra nessa apresentação. Como pode-se perceber, há muitas dúvidas, há muitas perguntas, né, que as pessoas, de uma forma geral, fazem. E, é claro, o nosso tempo é um pouco condensado, não nos seria permitido a doutora Ivênia ir aprofundando, abrindo essas ramos dessa árvore, porque é um pouco mais complexo e bem amplo esse assunto, né? Então, ela nos deixou essa sugestão. Né, Xavier? Inclusive, o Alexandre já colocou aqui para os nossos queridos telenautas esse link aí que a doutora Ivênia passou. Então, ele já colocou lá para que eles possam ter acesso. Ah, maravilha. Né? Então, ele já se prontificou e colocou lá, tá, esse link, né? Uhum. Se você já for colocar a respeito para os nossos amigos a respeito do sorteio, acho que seria interessante, conforme a Mônica que vai estar acompanhando isso, esses amigos nossos que estão participando do link, para eles colocarem lá, eles mandaram a mensagem aqui no chat mesmo, eu quero participar, tá? Para que no final a gente possa fazer esse sorteio aí, como você bem disse. Pronto. Opa. Pronto, voltou. Reencarnamos. Parabéns. Que maravilha, parabéns. Esse recurso é extraordinário, mas ele tem vontade própria, né? Também. Bom, então, eu estava respondendo a Isabel, né? Dizendo que é uma preocupação nossa o fato de que existe esse resíduo cultural que permeia todos nós, né? Desse paradigma antropocêntrico que visava o bem-estar apenas do ser humano. Então, as instituições, de modo geral, são antropocêntricas. O direito é antropocêntrico, as religiões institucionalizadas são antropocêntricas, e a casa espírita, como ela é feita por pessoas, ela tem resíduos antropocêntricos também, né? Então, tem lugares onde eu vou e faço essa abordagem, ela é bem aceita. Em outros lugares, as pessoas oferecem resistência, né? Então, eu acho que é todo um processo, porque nós temos que mostrar para os nossos amigos espíritas, os nossos companheiros, que isso não é uma invenção nossa. Não é porque a gente acha que os animais têm alma. Está escrito na obra espírita. Está escrito no Livro dos Espíritos, desde 1860, que os animais são inteligentes, que eles têm atributos do seu espírito, né? Então, eu acho, Isabel, que é através do que nós estamos fazendo agora, né? Divulgar o conhecimento que já existe na obra espírita. Por isso que tudo que eu falo, como eu fiz hoje, eu mostro a fonte, né, Xavier? Então, é Livro dos Espíritos, questão 597, é a Gênese de Kardec, capítulo 11, é o Livro dos Médiuns, capítulo 22, é André Luiz e Missionários da Luz, porque assim o colega espírita, o companheiro espírita, ele vai saber, não é que a Ivênia está trazendo uma novidade, não. Isso tem mais de 150 anos, já está na obra espírita. Na Revista Espírita de Kardec, nos 12 volumes, tem muita coisa que eu cito no livro, né? E que não tenho espaço nem tempo para falar de todas as coisas, mas eu tenho esse cuidado, né, Isabel? Sempre de citar a fonte do que eu estou dizendo, que é para os amigos também espíritas, na casa espírita, saberem que esse conhecimento já tem mais de 150 anos, que nós precisamos apenas resgatá-lo para que a gente possa mudar a nossa conduta em relação aos animais, né, Isabel?
Eu acho que é isso, é divulgar o conhecimento que pioneiramente já existe na obra espírita. Perfeito, doutora Vera. Se a senhora me permitir, eu quero fazer uma colocação em cima dessa sua abordagem. Não podemos esquecer que, assim como os animais, as plantas, os vegetais estão em processos evolutivos, também os espíritas e espiritualistas também estão no processo evolutivo. Exatamente. Alguns estão em degrau acima, outros abaixo, mas todos no processo evolutivo. Claro, então, é através de programas como esse que nós levamos as pessoas a essas autorreflexões. Eu vou chamar o Cido. Cido, pode passar uma das perguntas dos nossos telenautas aí para a doutora Ivênia, antes de nós chamarmos outra pessoa ao vivo. Tá bom. Cido, não estou ouvindo. Está fechado seu som, Cido. Pronto. Agora abri, que por causa do barulho eu fechei, né? Como o Xavier citou para a gente a questão lá da TV Espaço Espírita, lá do Grupo Espaço Espírita, do nosso querido amigo Dorival, só lembrando que fica lá em Barra Velha, Santa Catarina, né? Vila Velha é lá em Fortaleza. Mas, Cido, você sabe... Desculpa, você sabe que eu notei isso... Eu falei, deve ter outra Vila Velha lá em Santa Catarina, né? Mas está batendo com o que eu observei. Eu já estive lá. Eu já estive lá várias vezes. É um lugar muito gostoso, também estive lá, muito gostoso. E o Dorival, ele passa uma pergunta dos nossos queridos ouvintes que estão nos acompanhando ali através da Rádio e TV Espaço Espírita, que é da Fernanda Linhares, tá? Ela está parabenizando aqui o programa, a sua colocação também, doutora, para a gente, né? E ela pergunta o seguinte... conforme a pergunta da Fernanda Linhares, conforme o que foi dito e embasado nos livros, podemos considerar a atitude da mãe em abandonar o filhote como sendo uma atitude semiconsciente? Olha, Fernanda, é o Dorival, né, que está perguntando? É a Fernanda que está perguntando. Através do Dorival é a Fernanda, né? Isso, ela está nos acompanhando através dela. Em mamíferos, principalmente em cavalos, as éguas, quando abandonam os seus filhotes e tal, a gente faz uma dosagem hormonal e sempre existe, junto com essa atitude, um nível baixo dos hormônios gestacionais, sabe? Então, não sei por que, do ponto de vista orgânico, que acaba sendo concomitante com esse comportamento de abandonar o filhote ou não deixar o filhote amamentar, sempre a fêmea nos mamíferos, que são foco de atenção do médico veterinário, eles têm uma baixa dosagem hormonal, né? Então, existem vários fatores. Às vezes, a gente nota também pela etologia, que é a ciência do comportamento, que o instinto de conservação do próprio corpo físico, ele é mais primitivo do que o instinto de cuidar do filhote. Porque quando a gente vê essas inundações que se fazem para a construção dessas grandes reservatórios de água, açudes, né? Não sei como é que chama exatamente. Então é assim, vamos supor, a água está subindo, tem uma macaquinha lá com o seu filhotinho. Então ela vai chamando ele para vir, ela vai chamando para vir, ela vai chamando. Quando ela vê que a situação chegou num limite, ela deixa o filhote, ela vai se salvar. Por quê? Na natureza, preservando a mãe, vai existir a possibilidade dela ter outro filhote. E se ela morrer para salvar o filhote, morre ela e não vai ter mais filhote nenhum, né? Então, essa coisa de você preservar o seu corpo físico e depois o outro, a gente vê se repetir, né, Cido? Quando a gente pega um voo, né? Então, você senta lá, você põe o seu cinto de segurança, daí a pouco a comissária de bordo, o comissário vem e diz, olha, se por acaso houver despressurização e caírem as máscaras, coloque primeiro em você e depois na pessoa necessitada ao seu lado, seu filho ou uma pessoa necessitada, né? Porque se você não estiver bem, você não vai ter condição de cuidar do outro, né? Então, Fernanda, é uma coisa mais ou menos assim, né? Porque lá no Livro dos Espíritos, no terceiro livro, que trata das leis morais, o Dr. Sérgio Lopes, nesse nosso livro, O Cérebro Triuna em Evolução, ele pegou todas as leis morais e ele colocou cada bloco em correspondência a um andar da nossa casa mental.
cuidado por Calderaro no livro No Mundo Maior. No primeiro andar, que Calderaro diz que diz respeito ao nosso arquivo do passado, é o porão da nossa individualidade, é quando a gente estava nas primeiras encarnações. O que a gente precisava saber? A gente precisava saber cuidar do nosso corpo para sobreviver, reproduzir a espécie, não é? Então, quais são as leis compatíveis com o primeiro andar da nossa casa mental? A lei de conservação, a lei de reprodução e a lei de destruição. Então, essa coisa da conservação do corpo físico, ela é uma lei muito primitiva para que a gente possa, através de preservando o nosso corpo físico, depois cuidar da nossa cria, cuidar do ambiente, enfim, né? Então, é meio por aí. Por isso é que, em situações de fragilidade, a mãe, seja a fêmea animal, seja até na espécie humana, ela acaba optando por preservar o próprio corpo físico em detrimento do cuidado para com a cria, né? Para com o seu filhote. Parabéns, muito bem colocado, muito bem colocado. Fala, Sidor. Xavier, antes de você chamar o próximo convidado, eu só queria mandar um abraço aqui para o pessoal que está participando conosco, a Cida Sidoca, a Eunice Aracaki, a Enete, nossa querida companheira, a Maria Denise Viana, a Andresa Andrade, o Emanuel Salvador Toscano está conosco também, a Janete, a Tânia Mara, o Romualdo Ayrton, o Cassis, o Antônio Cassis, né? O Gilberto Gomes, a Ângela Carnelos, a Cristiana Caetani e o Alcides de Melo Lambiase, grande Olha quanta gente, também, né? Que beleza. A Maria Aparecida da Silva, a Maria do Carmo, o André Pascolati, a Mônica, o João Carlos, a Edneia. E lembrando que eles também podem colocar as suas perguntas no chat para a gente e que eles também podem colocar lá, eu quero participar do sorteio, para que a gente possa, no final do programa, como o Xavier disse aí, colocou, nós temos um sorteio dos livros aqui da doutora, né? Então, aí você pode seguir daí para frente aí, Xavier. Perfeito. Muito obrigado, Sidor, pela colaboração e exaltando aqui a participação do nosso companheiro Alexandre também, a Mônica, que estão nos dando o suporte aí necessário, né? Eu quero, então, chamar mais uma convidada a entrar ao vivo e fazer uma pergunta para a doutora Ivênia, que é a Silvia. Oi, Silvia, seja bem-vinda. Muito obrigada, agradeço por essa oportunidade, agradeço por esses esclarecimentos, não é a primeira vez que vejo a doutora Irvênia nos seus relatos, mas cada vez que ouço me dá uma tranquilidade pelas decisões pessoais que tomei na vida. E uma coisa que eu gostaria muito de abordar é a questão do abate dos animais. Eu gostaria muito de saber, a partir do momento que a gente sabe dessa ciência, tem conhecimento dessa ciência, se nos momentos que antecedem o abate, se há um sofrimento por parte desses animais, e se sim, até que ponto esses animais, uma vez abatidos, têm em suas carnes que vão ser comercializadas, né? Se de alguma maneira esse sofrimento ele pode ser propagado nessas partes que serão comercializadas desses animais. Muito bem, olha, Silvia, a Silvia está fazendo uma pergunta muito oportuna, até porque ela é nutricionista, né? E, então ela está inserida com muita competência nessa área. Então, Silvia, essa questão do abate é uma coisa que me preocupa há muito tempo, né? Para você ter ideia, eu trabalhei na USP como veterinária e na docência durante 44 anos. E eu fiz vários trabalhos, né, buscando material em matadouro. Por exemplo, a minha tese de mestrado, que foi final da década de 60, começo da década de 70, eu ia buscar esse material, eu trabalhei com pâncreas, eu ia buscar esse material, pâncreas de bovino, no matadouro de Carapicuíba. O abate lá começava às 4 horas da tarde e ia até altas horas da noite, né? Então eu ia lá e pegava as coisas e tudo. Então era assim, naquela época, como é que era feito o abate? Era uma coisa horrorosa. Era assim, na época em que eu durante meses coletei o pâncreas dos bovinos lá,
o marretista era um antigo boxeador. Então tinha que ser um cara fortão, porque ele tinha uma marreta, não sei se vocês sabem o que é essa marreta, uma espécie de martelo enorme, né? Então os animais entravam numa fila indiana, num corredor, e lá na frente estava essa criatura fazendo esse gesto assim, né? Que é o gesto do predador. Então, era uma coisa horrível, uma coisa perversa. Por quê? A primeira marretada batia no chifre, a segunda batia no olho, a terceira batia no nariz. Aí, depois de uma quarta, quinta marretada que batia no lobo frontal, no cérebro, e o animal caía. Às vezes precisavam 2, 3 marretadas. Os animais que vinham atrás, eles já pressentiam o que estava acontecendo. E como é que eu identificava isso? Eu identificava porque eles entravam em midríase. O que é isso? Dilatação da pupila. Quando que a pupila se dilata, normalmente? A pupila responde à ausência de luz. Então, se eu estou num ambiente iluminado e, de repente, eu entro num quarto escuro, o que a minha pupila faz? Ela se dilata para ela pegar o máximo de luz que houver por ali para poder enxergar alguma coisa. Agora, a pupila também responde com midríase, com dilatação, em estados emocionais extremos. Então, em casos de estresse, em caso de medo, em caso de angústia, a pupila imediatamente ela se dilata. Também em casos de extrema felicidade, até na vivência da sexualidade, a pupila também às vezes se dilata, né? Então, quando eu via nessa fila de matança, né, nesse corredor da morte, aqueles outros bois que estavam atrás entrarem em midríase e dilatação da pupila, eu ficava muito amargurada. Porque eu dizia, meu Deus, eles sabem o que vai acontecer. Eles sabem que eles vão ser mortos, porque eles viram o companheiro lá na frente tomar marretada e cair abatido lá, né? Agora, digamos assim, de pouco mais de 20 anos para cá, surgiu uma outra forma de abate, que é o chamado abate humanitário. É uma expressão eufêmica que não tem nada a ver de humanitário. Porque você não pode chamar um abate, que é matar um animal, chamar esse procedimento de humanitário. Mas é assim, o ser humano, né, para pôr um rótulo bonito numa coisa horrível, ele tem esse hábito. Por exemplo, como é que o ser humano chama o esporte do pugilismo? Você lembra, Cido? Você lembra, Xavier? Boxe. O boxe. Boxe. Boxe, vírgula, a nobre arte. A nobre arte do esporte, eles colocam. A nobre arte do esporte. O nobre esporte, né? A nobre arte. Tem alguma coisa de nobre? Um ser humano socar a cabeça do outro, o fígado do outro? Eu me lembro de uma projeção, uma vez, do fulano que estava fazendo a reportagem, dizer, ele quer o fígado, ele quer acertar o fígado do opositor. Meu Deus, o fígado é um órgão vital, é um órgão nobre. Como é que a pessoa quer acertar, dar um soco no fígado do outro para provocar um nocaute? Então, isso não é nobre arte. Então, o chamado abate humanitário, né, Ciro, não tem nada de humanitário, até porque abate também fêmeas gestantes. Né? E eu já fiz um documento sobre isso, consultando o setor jurídico sobre isso. Então, hoje em dia, eu tenho que reconhecer que a forma de abate melhorou um pouco para os animais. Por quê? Não tem mais aquele indivíduo com a marreta lá na frente, batendo na cabeça dos animais. Hoje é uma arma que tem um chamado dardo cativo, porque ele sai da arma e volta para a arma, porque não vai gastar uma bala para cada boi, né? Então, também tem um anteparo, assim, o animal não vê a pessoa que vai abatê-lo. Então, vem vindo, de repente, bom, então, essa questão do animal saber que ele vai morrer, ele vai entrar em estresse agudo, melhorou. Eu tenho que reconhecer que melhorou. Mas o animal ainda é abatido e ele sofre, sim, porque já em todo o contexto do transporte, de ficar lá em jejum à noite e tal, ele tem um sofrimento, né? Agora, se esse tipo de emoção fica impregnado na carne que vai ser consumida, digamos assim, é uma hipótese, né?
a gente não tem trabalhos, não tem como confirmar isso. Então, a gente pode dizer, no máximo, obedecendo o rigor do método científico, que isso é sugestivo de que, sim, existe a possibilidade desses hormônios, né, que são a adrenalina, a noradrenalina, o cortisol, que são secretados na vivência de estresse agudo, eles impregnarem a carne que vai ser colocada à disposição da alimentação do ser humano, né? Então, existe, sim, essa possibilidade. Perfeito, doutora Ivana. Inclusive, nos trabalhos mediúnicos das casas, existe uma orientação de que evitemos qualquer tipo de alimentação que envolva a parte de carne animal, né? Porque no próprio livro dos Espíritos, eles dizem que os fluidos podem estar naquela carne, né? Muito bem colocado. E nós temos também, eu vou aproveitar a oportunidade, doutora Ivênia, nós temos aqui uma pergunta também de uma telenauta nossa e colega nossa, o nome dela é Salete. Ela faz a seguinte colocação. Já ouvi dizer que há planetas em que os animais são mais inteligentes que os da Terra. Isso é verdade? Na Revista Espírita de Kardec, Salete, eu não sei, parece que é no ano de 1858, existe uma... Kardec faz uma entrevista a um espírito que morou na Terra, mas já agora habita Júpiter, que é o maior planeta do Sistema Solar, né? E é considerado o mais evoluído espiritualmente. Então, Kardec faz mais de 40 perguntas. Se não me engano, Salete, é na Revista Espírita de Kardec, de 1858, mês de agosto, viu? Mas você entrando naquele site da Kardecpédia, e você colocando lá, Júpiter, alguma coisa, você acessa. Então, numa das perguntas, Kardec questiona se os animais também são mais evoluídos lá, como os seres humanos, ou são. E o Espírito responde que sim, que os animais são mais evoluídos. Lá não existem animais carnívoros, lá não existe alimentação, viu, Silvia? Não existe dieta carnívora, porque a dieta já é vegana ou vegetariana. Os animais são poupados, né? Então, nos planetas mais evoluídos, os seres humanos são mais evoluídos e os animais também. Perfeito, doutor Ivênia. Eu vou passar para o Cido. Cido, nós temos mais perguntas aí. Você quer passar a próxima pergunta para a doutora Ivênia, por favor? Temos sim. Mas antes eu mandar um abraço para a Jurema que está nos acompanhando, a Jurema Sierra, e falar para vocês que santo de casa não faz milagre, né? A minha querida esposa Nancy, ela está acompanhando, eu nem falei para ela um bom dia, seja bem-vinda, ela está acompanhando em outro local. Muito bom, aqui, parabenizando o programa. Parabéns pela sua atitude. E vamos, né? Afinal de contas, a gente precisa realmente estar atento a tudo. Né? A pergunta que eu tenho uma outra pergunta aqui, deixa eu colocar. Eu vou aproveitar e fazer outra pergunta aqui. O Dorival encaminhou para a gente também uma outra pergunta, que é uma pergunta aqui da... Deixa eu colocar o nome dela aqui, da Michele, né? E aí ela coloca assim, eu preciso entender aqui, ó, vamos ver. Conforme o que foi dito e embasado nos livros, podemos considerar a atitude da mãe em abandonar o filho como sendo uma atitude semiconsciente? Peraí. Eu já fiz essa pergunta, né, doutora? Já fez essa pergunta agora? Não, Então, é outra pergunta, então, me perdoa. Não, Cido, só para completar, porque a pessoa que me fez a pergunta, não sei se foi a Fernanda. A Fernanda. Ela pergunta se é uma atitude semiconsciente. Fernanda, isso eu não sei te dizer. Nem saberia dizer o que é semiconsciente, né? Talvez o doutor Sérgio Lopes, que é psiquiatra, ele que faz parte desse livro Cérebro no Serviço do Espírito, ele pudesse fazer um comentário, mas eu nem sei o que é exatamente essa coisa semiconsciente, né? Eu acho que os animais, as fêmeas animais, elas não têm noção de que estão abandonando o filhote. É uma atitude que elas tomam, acho que é a nível até inconsciente, né? A nível visceral, porque os hormônios é que estão determinando nela, a fêmea animal, esse tipo de comportamento, né? Pronto. E aquela na verdade, perdão, Xavier.
Só complementando o que a doutora Ivênia disse, aquela colocação que a doutora Ivênia fez do avião, quando solta as máscaras, ela dá uma noção bem clara de como é que a mãe deve proceder nesse caso, e que nós também devemos proceder quando as máscaras caem. Primeiro você coloca em você, e depois você vai colocar na pessoa do lado. Na verdade, doutora, a pergunta lá da Fernanda era uma outra que ela encaminhou, eu já tinha feito a primeira. Ela pergunta o seguinte: na amizade que existe entre cachorro, cavalo, gato, papagaio, né, devido a essa convivência diária, existe alguma percepção neles que apresenta essa convivência harmônica, universal? Existe alguma percepção deles nessa convivência? Olha, Fernanda, a relação afetiva dos animais é uma coisa impressionante. Eu fui ligada ao Zoológico de São Paulo porque, naquela época, década de 80 e 90, o zoológico tinha uma estrutura que contemplava 3 conselhos. O Conselho Fiscal, que tomava conta das despesas, o Conselho Orientador, que cuidava da parte de pesquisa e a parte cultural, e o Conselho Superior. Eu fui presidente do Conselho Orientador durante muito tempo. Bom, então, eu fiquei sabendo de histórias assim maravilhosas, também presenciei algumas histórias. Por exemplo, lá no zoológico veio uma elefantinha, uma fêmea, que estava num circo. E ela ficou lá no zoológico, mas ela não parava, ela ficava o tempo todo para lá, para cá, balançando. Ou seja, isso é um sinal de estresse, né? Aí chamaram o tratador do circo que cuidava dessa elefanta. E perguntaram para ele: o que será que está acontecendo com ela? Ele falou: ela deve estar achando falta da égua, que foi criada com ela. Por quê? Quando nasceu essa eguinha lá no circo, e essa elefanta tinha chegado no circo, ela se afeiçoou por esse filhotinho, por essa eguinha. E ficavam juntas, conviviam ali nos bastidores, né? Quando ela foi separada desse filhote, ela ficou desesperada. O que fizeram? Levaram a égua para o zoológico, ela ficou quieta e ficava se esfregando na eguinha o tempo todo, né? Então, tem histórias e histórias, assim, de afeição entre animais da mesma espécie e até de espécies diferentes, né? Então, o amor, a afeição, é uma coisa natural que brota nos animais, desde que a gente permita que isso aconteça, né? Porque às vezes a gente reprime tanto que isso acaba não acontecendo. Mas é um despertar do amor que existe em potencialidade já nos animais. Perfeito, maravilha, bela história. Com certeza, como diz a doutora Ivênia, nós temos muitas histórias interessantes com relação a isso. E alguns filmes científicos aí têm demonstrado o quanto essa afeição e esse carinho entre os animais, ela se ampliou, né? Com certeza, ela tem se ampliado. E também entre os animais e seres humanos, né, Xavier? Também. Também. Essa pandemia está mostrando isso para nós. Eu não sei se vocês viram um documentário que tem, ou é um filme, não sei, sobre um polvo. Eu não sei, é uma história maravilhosa também, de um mergulhador com um polvo, né? Um polvo. Que criou-se uma relação afetiva, que foi muito bonita a história também. Maravilha, com certeza. Nós temos aqui mais uma pergunta de um dos nossos colaboradores, para a doutora Ivênia. É da Dora Wengrel, que é nossa parceira frequente aqui conosco. A Dora pergunta o seguinte, doutora Ivênia: é verdade que os animais reencarnam mais rapidamente após a sua morte e pode reencarnar novamente na mesma família que já cuidou deles? Olha, Dora, no livro A Questão Espiritual dos Animais, eu falo sobre isso, né? A questão da erraticidade. E é uma questão no meio espírita, porque em 2 momentos, pelo menos no livro dos espíritos e acho que no livro dos médiuns, está escrito assim, que os espíritos humanos que cuidam do reencarne dos animais, assim que morre o corpo físico, o princípio que animou esse corpo é prontamente reutilizado para animar outros seres. Mas eu pergunto, a obra espírita toda, ela está repleta de relatos de animais no plano espiritual, né? Esse caso mesmo que eu contei do Lorde, aquele cachorro do Chico Xavier, ele ficou meses
aparecendo José, o irmão desencarnado, com o Lorde, né? E tem muitos outros casos que eu conto no livro. Então, isso é uma questão, eu penso que é uma regra geral, mas que talvez se aplique aos animais mais primitivos e tudo, porque aos outros animais, cães, macacos e tudo, está cheio de relato o tempo todo, né? Então, talvez uma coisa que possa acontecer, mas eu não considero que seja uma coisa para todas as espécies, que tem milhares de espécies, né, Dora? Então, pode ser, sim, que em alguns casos haja o reencarne imediato, mas em outros não, né? É uma questão que continua. Cai sempre naquela questão, né, doutor Oliveira? Cada caso é um caso, né? Exatamente, isso mesmo. O caso do Lorde, que você citou, por exemplo, que depois veio para o Chico, aliás, parece-me que eu escutei em uma das suas palestras também, aquela situação que o Chico chega numa fazenda e é recebido por um cachorro, e lembrando o Chico o tempo todo, e o Emanuel falou assim, nossa, mas quem que é esse cachorro, né? Quer dizer, era um que já tinha essa afinidade com o Chico. Acho que convivido com o Chico, né? Com certeza. Nós vamos chamar mais uma pessoa para entrar ao vivo conosco. Eu vou pedir para que o Alexandre coloque ao vivo a Roseli, para que ela possa fazer uma pergunta para a doutora Ivênia. Por favor, Roseli, seja bem-vinda, minha querida. Olá, meus queridos. Tudo bem com vocês? Muito obrigada pela oportunidade de estar participando desse programa tão esclarecedor para nós, né? E tratando dessa questão, eu trouxe uma pergunta, assim, que acho que é bem comum à nossa curiosidade, né? A gente poder entender, doutora Ivênia, se os animais, eles não reencarnam, porque eles não reencarnam, eles não precisam expiar, né, os seus débitos. Nossa, o bichinho do Ranram me pegou aqui. Por que é que eles sofrem esses maltratos, né? Por que é que eles sofrem doenças das mais graves, os tumores, tanto sofrimento nos nossos irmãos animais? Por que isso? Olha, Roseli, eu sou nascida e criada numa cidade muito pequena do interior do estado de São Paulo. A minha mãe foi professora de fazenda durante muitos anos. O meu avô, pai da minha mãe, tinha uma chácara, ele criava porcos e galinhas. Então, eu convivi com animais assim durante toda a minha infância e toda a minha juventude. Bom, eu era meio alienada, sabe? Eu não tinha essa noção de por que os animais sofrem, como os animais sofrem. Quando eu vim fazer veterinária e eu comecei a ir no ambulatório e ver animais com câncer ósseo, com epilepsia, com infecções graves, com fratura múltipla, com doenças degenerativas, eu comecei a fazer essa pergunta que você está fazendo. Por que os animais sofrem, né? Eu nasci em família espírita, então eu já sabia, pelo livro dos Espíritos, que para os animais não há expiação. Então, depois, lendo o livro Libertação, de André Luiz, e conversando muito com a doutora Marlene Nobre a respeito, é que eu entendi. E vou responder para você segundo o que eu absorvi na obra espírita. Então, André Luiz diz assim, que existe o sofrimento, expiação, reparação para o ser humano, porque ele tem a consciência da lei de causa e efeito. Então, ele sabe que se ele fez um ato indevido no passado, a vida vai lhe trazer de novo alguma vivência para que ele tenha oportunidade de optar por uma conduta mais adequada, né? Bom, se para os animais não há expiação, então por que os animais sofrem? Então, André Luiz diz assim, além do sofrimento, reparação ou expiação, existe o sofrimento como oportunidade de aprendizado, que ele chama de ensino renovador, que acontece também, na maior parte dos casos, para o ser humano. Não é toda vez que a gente passa por uma dificuldade que nós estamos espiando alguma coisa do passado, como seres humanos. Nós estamos tendo a oportunidade de aprender, né? E para os animais, todo o que nós chamamos de sofrimento cai nessa segunda categoria. É a oportunidade do ensino renovador. É através da vivência das experiências que nós, seres humanos e os animais, totalmente, vamos evoluindo, porque vamos aprendendo. E eu lembro ainda, viu, Roseli, uma terceira possibilidade de sofrimento,
que é do trabalho missionário. Quando você lê mesmo esse livro Libertação, de André Luiz, e vê no final a Matilde, que é um espírito já de alta evolução, se oferecer para reencarnar outra vez neste nosso plano de expiação e provas, para receber os espíritos de Gregório, chefe de uma falange obsessora enorme, né? E Margarida, que era objeto do processo obsessivo, como filhos, ela vai sofrer com isso, né? Quando nós vemos também no livro no Nosso Lar, a mãe de André Luiz se oferecer para encarnar novamente, para receber como filho o marido, que foi um espírito muito difícil, e as duas moças que ele desencaminhou, também ela vai sofrer com isso, né? Então, é um sofrimento missionário. Então, para os animais, viu, Roseli, ainda tem, no livro eu cito, uma página de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, e que fala animais e sofrimento. Então, ele diz assim: que mal terá praticado o aprendiz ao se sujeitar aos rigores da escola. Porque, Roseli, se você pega um filhinho ou um netinho, logo pela manhã está chovendo, fazendo frio, você vai acordar ele e fala: meu bem, vamos para a escola. Ele vai: vovó, não, você vai para a escola. Vai para a escola. Se você oferecesse para ele, fala: então, olha, você vai escolher. Ou você fica dormindo, ou você vai para o play center, ou você vai para a escola. Qual era a última opção dele? Era ir para a escola. Mas o que a gente faz? A gente pega a criança, faz levantar, faz se vestir, tomar o café da manhã e leva para a escola. Assim a vida faz com a gente, né? Então, nós somos impelidos nas vivências que nós temos, e os animais também, ao aprendizado na escola da vida. É assim que funciona o que nós chamamos de sofrimento em relação aos animais e a nossa própria vida também, né? Antes de fazermos a próxima pergunta aqui para a doutora Irvênia, eu vou trazer mais um convidado nosso. Eu vou lembrando aqueles que estão participando que nós estamos fazendo um sorteio dos livros da doutora Irvênia e que eles podem colocar aqui no chat: eu quero participar do sorteio. E no final, depois, após o sorteio, nós estaremos aqui pedindo para que eles mandem, quem foi sorteado, que mandem no número de celular que nós vamos apresentar os seus dados para a gente poder depois encaminhar para a doutora Irvênia, tá? Então, após o sorteio, aí aqueles que foram sorteados, eu vou pedir para que mandem esses dados para nós. Doutora Irvênia, nós temos aqui a nossa querida companheira, vai fazer pergunta ao vivo, que é a Sônia, e dentro da pergunta dela se encaixa mais duas perguntas de ouvintes, que é o Antônio Cassis e também a Ângelo Carnelos. Então, nós vamos trazendo aqui a Sônia. Sônia, bem-vinda. E dentro dessa pergunta dela, a gente já responde mais duas também, viu, Xavier? Perfeito. Bom dia, Cido. Bom dia, Xavier, doutora Irvênia. Obrigada. Oi, Sônia, bom dia. Obrigada, Cido e Xavier, pela oportunidade e a doutora Irvênia pelos esclarecimentos. Olha, minha pergunta é: assim como os humanos, os animais domésticos são enviados pela espiritualidade para as famílias, visando a sua evolução? Olha, Sônia, eu já perguntei para o plano espiritual. Eu conversei algumas vezes com um espírito chamado Álvaro, que ele é líder de uma falange de espíritos que cuidam dos animais, né? Então, eu fiz essa pergunta para ele, e ele disse que sim. E Chico Xavier também já teria respondido uma pergunta, quando perguntaram para ele assim: o que será feito dos animais que são treinados para matar, como é o caso das guerras civis, das lutas, né? Em que, às vezes, os próprios seres humanos instigam essa vertente de violência nos animais para matar, para perseguir. Então, o Chico teria respondido: eles serão encaminhados para lares ou para locais em que terão oportunidade do aprendizado do amor. Então, se os animais já estão num lar amoroso, em que há afetividade, em que há respeito, em que há harmonia, o Álvaro me disse que eles serão encaminhados novamente para aquele lar, ou para outros lares também que tenham esse perfil, para continuar o seu aprendizado do amor, né? Porque o que Deus quer de todos nós, né, Sônia? O que Deus quer de todos nós? Que a gente evolua, que amanhã a gente seja um espírito melhor do que é hoje. Ora, se existe um lugar onde está havendo o aprendizado do amor, todos aqueles seres que querem evoluir,
E, inclusive, animais que já estão nesse processo, os espíritos que cuidam disso colocam os animais novamente nesse mesmo lar. Né? É uma oportunidade, então, de aperfeiçoamento pela escola da vida, no aprendizado do amor. Isso é uma coisa muito bonita, né, Sônia? Perfeito, doutora Ivene. Então, nós estamos chegando ao final do nosso programa e ainda cabe um espaço para mais uma pergunta ao vivo, que será feita pelo nosso companheiro João Luiz. Ô, João Luiz, seja bem-vindo, meu querido. Poxa, que satisfação, muito obrigado, Xavier Cido. Doutor Ivênia Prada, pelo amor de Deus, que conhecimento, a senhora está me deixando aqui muito pequenininho, vendo os meus conhecimentos. Que nada, João, imagina. Muito obrigado pela sua explanação, muito mesmo, muito obrigado. Mas eu gostaria de saber um ponto. Quando nós temos um animal e esse está com uma doença crônica irreversível, seguimos a orientação do profissional veterinário, que é sacrificarmos o animal. Pergunto, estou agindo corretamente? E como fica a questão da antecipação da duração da vida desse animal, espiritualmente falando, doutora Ivânia? Olha, João, nesse meu livro A Questão Espiritual dos Animais, tem um capítulo sobre a eutanásia, né? Que é a gente provocar a morte do corpo físico através de procedimentos que são regulamentados pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, segundo a situação e segundo a espécie. Agora, então, nesse capítulo, João, eu ponho todo o olhar do Conselho Federal de Medicina Veterinária em relação à eutanásia, coloco algumas coisas também indicativas da eutanásia pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, até aí tudo bem. Agora, e na visão espírita, como é que fica isso, né? Olha, João, eu procurei muito na obra espírita, eu jamais encontrei alguma pergunta que se referisse exatamente à eutanásia nos animais. Mas eu faço a seguinte reflexão. Olha, a gente sabe que a eutanásia no ser humano é um desastre, né? Basta ler o livro, o livro de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna. Né? Então, são relatados 4 desencarnes, um deles é por eutanásia. Se não me engano, é do personagem Dimas, se não me engano, é do Dimas. É um verdadeiro desastre para esse espírito, porque uma vez morto o corpo físico, o espírito entra numa perturbação e sofre mais do que quando estava encarnado. Né? Bom, considerando que o princípio espiritual dos animais é de mesma natureza que o espírito humano, basta ler as questões 607 do Livro dos Espíritos, 607A, 606, 606A, 607. Lá está escrito que o espírito humano ele vem da trajetória evolutiva da série animal. Né? O que varia é o nível evolutivo, mas a natureza é a mesma. Então, se para esse espírito, quando está no estágio humano, isso é inadequado, será que não seria também para o princípio inteligente dos animais? Eu não sei. Então, como eu não sei, eu não faço eutanásia e não recomendo. Então, viu, João? A minha postura, na dúvida, é a favor do réu, né? Na dúvida para o réu. Como eu não sei o que acontece com o princípio inteligente dos animais, se eu matar o corpo físico dele, então eu não faço e não recomendo. Agora, existem 2 alternativas, né, para a eutanásia. Uma delas é um ramo vertente da medicina veterinária que se chama cuidados paliativos. Hoje em dia já existem médicos veterinários que têm especialidade nos cuidados paliativos. Então é assim, tem um animal com uma doença terminal, que não tem retorno, ele está em sofrimento físico, existem os cuidados paliativos, para que o animal não tenha dor, para que o animal diminua o seu sofrimento da angústia respiratória, enfim, para que se espere o momento da morte que vai acontecer de maneira natural. Né? Outra opção também, outra possibilidade para ajudar esse animal é a chamada assistência espiritual, né, a animais, o passe, a prece, a água fluidificada, que hoje é feito por alguns centros espíritas que trabalham de maneira adequada.
Um deles que eu posso citar é o Centro Espírita Alta de Souza. Quem dirige esse trabalho lá é a minha companheira de apresentação do trabalho do programa na Rádio Boa Nova, Nossos Irmãos Animais, né? Então, a Ivani, ela é muito bem orientada, ela conhece a doutrina, ela faz um trabalho assim muito sério. Quem tiver algum animal e quiser essa assistência espiritual à distância, pode acessar o e-mail marcelbenedetti@terra.com.br, né? Fala diretamente com a Ivani, passa o e-mail e ela vai orientar como é que é feito esse tratamento à distância. É uma outra possibilidade. Mas então a minha resposta, João, em relação à eutanásia, é não fazer, né? Até eu já vi 2 companheiros espíritas, ao falarem sobre isso, dizer assim, a Irvine é favorável à eutanásia, porque no livro eu coloco assim, João, no final do capítulo, aqueles indivíduos que estão propensos à eutanásia, que estão aceitando a sugestão do médico veterinário de fazer a eutanásia nos animais, eu ofereço uma página de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, em que ele diz assim: o quanto puder, permanece no lar difícil, o quanto estiver ao teu alcance, ajuda o amigo necessitado. Então, eu falo também assim, para quem está propenso à eutanásia, o quanto te for possível, o quanto estiver ao seu alcance, faça opção pela vida, né? Agora, o possível de cada um fica na responsabilidade de cada um, né, Cido? Porque a gente não pode, então é cada um. Mas eu dou essa opção a quem está predisponente a aceitar a opção da eutanásia, né? Mas eu não sou favorável à eutanásia, como médico veterinário eu não faço e não recomendo. Perfeito. Perfeito, doutor Ribeiro. Nós temos agora, o Cido vai fazer a última pergunta para que a gente possa liberar também a doutora Irvine e depois fazemos um sorteio. Então, eu vou pedir para o Cido fazer uma pergunta, porque, inclusive, é uma pergunta que está associada a uma outra companheira nossa, a Cidinha Noronha. Né, Cido? Por favor. Isso. Doutora, você colocou muito bem, né? A doutrina espírita é a favor da valorização da vida, né? Acho que é muito importante aí, quando você coloca isso aí, esclarece bem para cada um de nós. A minha pergunta vai dentro dessa questão da valorização da vida, tá? E vai da pergunta da Cida também, a gente tem o seguinte: eu busquei lá na Revista Espírita, em maio de 1866, e Kardec relata 3 casos de animais que cometeram suicídio. O que você poderia falar para nós a respeito do suicídio de animais, que tem outras questões também a respeito disso que os amigos colocaram para a gente aí? Olha, Cidinha, tem vários relatos na obra espírita, né, que a gente fica pensativo a respeito disso. Por exemplo, quando naquele relato de que Jesus ele chega ao indivíduo que está com problemas mentais, e o pai fala que às vezes os espíritos o jogam no fogo, às vezes na água, né? Então, Jesus chega e pergunta ao espírito a identidade dele, ele fala, somos legião. Ou seja, o indivíduo estava sendo obsediado por uma legião de obsessores, né? Então, com a autoridade moral de Jesus, ele fala, sai dele, né? E os espíritos, então, pedem a Jesus, olha que coisa que leva a gente a uma reflexão. Os espíritos pedem a Jesus que permita que eles entrem nos porcos que estão passando por ali. Jesus o permite, então esses espíritos saem da criatura humana e entram nos porcos. É claro que nem sai nem entra, né? A gente sabe que a atuação é de uma, como diz Emmanuel, de enxertia psíquica. No caso, como é que eu interpreto isso? Os porcos, então, ao perceberem a presença desses espíritos, ao sentirem a influência negativa desses espíritos, eles se desesperam, caem no despenhadeiro e morrem todos os porcos, né? Primeiro, que eu acho que Jesus não faria isso, porque Jesus, certamente, ele teria também misericórdia dos coitados dos porcos, né? Como é que eu interpreto isso? Olha, o espírito, então, uma vez abandonado o processo obsessivo dessa criatura, pela autoridade moral de Jesus, eles precisavam do fluido vital das criaturas para poder ficar por ali.
Então, eles passaram de vampirizar aquela criatura humana, passaram a vampirizar o fluido vital dos porcos. É assim que eu interpreto. Até porque, no livro Os Mensageiros, de André Luiz, no capítulo 11, tem uma fala em que Alexandre, que é o missionário, e André Luiz, eles estão num ambiente onde está sendo feito o abate de bovinos. E André Luiz fica horrorizado, porque ele vê um bando, um grande número de espíritos de baixa condição evolutiva estarem ali ávidos. E o texto André Luiz fala assim, absorvendo dos borbolhões de sangue que emanam dos animais abatidos, absorvendo as energias que emanam desse sangue que sai dos animais aos borbolhões. E Alexandre diz assim, olha, André, esses espíritos são altamente necessitados desse alimento, e por isso eles ficam por aqui absorvendo esses fluidos que emanam do sangue dos animais abatidos, né? Então ele ainda diz, pobres criaturas famintas. Então, isso tudo, eu acho que acontece porque esses espíritos de baixa condição evolutiva estão ali vampirizando o fluido vital dos animais. Então, Cidinha, nesses casos de aparente suicídio relatados lá na Revista Espírita, eu acho que são questões ainda para a gente entender melhor. Porque do que eu sei da mente dos animais, do papel do cérebro dos animais, eu penso que os animais não têm essa consciência de autodestruição do corpo físico. Falaram assim, não, eu estou descontente com a vida, isso aqui não vale nada, e eu não quero mais saber disso, e opta pela destruição do próprio corpo físico. Eu acho que essa elaboração mental, a nível cognitivo, a nível de consciência, os animais não têm essa capacidade, né? Então, talvez eles sejam induzidos por outras circunstâncias. É o caso daqueles roedores, né, que quando a população aumenta muito, eles se jogam lá no despenhadeiro e morre todo mundo afogado. Eu acho que deve ter, eles são movidos por circunstâncias da vivência material, e não por um desgosto da vida, como acontece em relação ao suicídio do ser humano. Mas isso é uma leitura minha, viu, Cidinha? Eu acho que a gente precisa continuar estudando para cada vez mais entender esse processo que a gente pode, eventualmente, chamar de suicídio, viu? Perfeito. Doutora Ivênia, nós estamos muito felizes com a sua participação, com a sua apresentação, os seus esclarecimentos. Nós temos um número muito grande de perguntas ainda. Se a senhora me permitir, nós podemos encaminhar essas perguntas para a senhora, né? E, se for possível, a senhora responder para os nossos amigos que participaram aqui conosco. E efetivamente, esse assunto não se esgota aqui. Com certeza, nós temos muito mais coisas para abordar, e eu espero, em breve, convidá-la novamente a estar aqui presente conosco para um pouco mais de conhecimento e aprendizado. Por enquanto, eu quero agradecer muito a sua participação, e a senhora faça as suas considerações finais, por gentileza. Tá bom. Então, as minhas considerações finais são de agradecimento à oportunidade que esse programa está me dando de trazer esse assunto, né, com o qual eu me sinto compromissada reencarnatoriamente, né, até como médica veterinária e espírita. E, então, eu sou muito grata a todos, viu? Ao Xavier, ao Cido, a todo mundo que está por aí, né, Alexandre, eu agradeço muito a todos. E também dizer aos queridos internautas que estão nos assistindo agora e que vão nos assistir depois, que essa reflexão que eu deixei no final, né, se nós, conhecendo a verdadeira natureza espiritual dos animais, sabendo pela ciência que são seres sencientes, se nós temos ainda, enquanto humanidade, o direito de dispor deles como se fossem coisas insensíveis, né? É a reflexão que eu deixo. Eu vou encerrar com uns versinhos do poeta Belmiro Braga, que ele dedicou ao seu cão chamado Príncipe. Então ele dizia assim, olha que bonitinho: pela estrada da vida, subi morros, desci ladeiras, e afinal te digo, se entre amigos encontrei cachorros, entre cachorros encontrei-te amigo. Hoje, para xingar alguém, recorro a outros nomes feios,
porque entendi que elogio a quem chamo de cachorro, desde que este cachorro conheci. Pessoal, um fraterno abraço, muito obrigada. Muito obrigado, senhora. Nós estamos muito felizes. Nós vamos partir agora para o sorteio dos livros da doutora Ivênia. Depois nós estaremos passando os dados para ela. E já de antemão, queremos tê-la conosco sempre. Sabe por quê? Porque a senhora já faz parte da nossa família. Eu já estou aí, eu me sinto em casa. Casa. E eu sempre digo, os convidados que nós chamamos para participar conosco, eu sempre digo, você já faz parte da nossa família e queremos mais vezes a senhora conosco aqui, tá bom, doutora Ivênia? Muito obrigado. Eu é que agradeço. E vamos agora para o sorteio dos livros. Sim. A gente vai colocar as pessoas. Cido, quer verificar isso aí, como é que vai ser o procedimento? A Mônica já sorteou, eu pedi para ela passar para o Alexandre colocar aqui na tela o nome dos sorteados, e para colocar o número do celular, para que eles entrem em contato comigo, passando os dados, para depois nós passarmos aí para a doutora Ivênia. Tá bom. Agradecer a doutora Ivênia, essa presença amorosa aí, que traz tanto conhecimento para a gente e nos conforta a alma, né? A gente saber que quanto é importante nós cuidarmos dos nossos, né? Dos nossos animais, dos nossos familiares, de tudo que a grandeza divina nos coloca. Ok, eu vou aproveitar a oportunidade, eu vou chamar a Mônica, aí ela já fala, assim, ao vivo, o nome das pessoas que foram sorteadas. Oi, Mônica, seja bem-vinda, querida. Olá, queridos, que maravilha, doutora Ivênia, que presente. Muito obrigada. Olha, que aula maravilhosa, a gente tem muito que aprender com os seus livros. E, nos livros, nós temos aqui os nossos participantes desse programa hoje, que foi belíssimo, maravilhoso. Então, a primeira pessoa sorteada foi a Cristiane Caetano da Silva. Depois tivemos o Alcides de Melo Lambiase. E, por último, a Janete Aparecida Guedes Manzini. Ela queria tanto isso. Parabéns a todos vocês. Mandem o nome completo, endereço completo para esse número que está aparecendo aí para vocês, que é o 95844-5944. Ok? Parabéns, ótima leitura e que possamos ter outras oportunidades como essa, tão abençoadas. Gratidão. Ó, minha pequena está assistindo junto, vocês estão vendo ali. Passei o tempo todo dormindo, tá ali, tranquilo. Maravilha. Obrigada, gente. Eu aproveito a oportunidade e vamos agradecer ao plano espiritual, a Deus nosso Pai, por essa oportunidade bendita desse reencontro, que nós sabemos que não é por um acaso. Vamos vibrar para os nossos irmãozinhos animais, que eles possam receber as nossas energias mais salutares, para aqueles nossos irmãos que estão, por exemplo, em sofrimento. Que essa luz, que essa energia tão maravilhosa que nós recebemos e estamos sendo assistidos, possa chegar a todos esses nossos irmãos animais. Como dizia Benedetti, os nossos irmãos animais, aqueles que fazem parte já da nossa existência. E saibamos tirar ensinamento do convívio desses nossos irmãos. E carinhosamente, nesse momento, eu quero abraçar cada um desses nossos irmãos, com muita paz, com muita luz, com muito amor. Que Deus os abençoe também e o plano espiritual também faça a sua parte, de amparar todos esses nossos irmãos. Que assim o seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado a todos por mais essa oportunidade e até o próximo programa. Obrigado, doutora Ivênia. Que assim seja. Eu que agradeço. Obrigado. Tchau. Tchau. Até o próximo. Muito obrigado.